Tudo começa quando Fina resolve fazer uma ligação e fala que avisou Roberta que faria isso, e então Roberta se aproxima de Regina, que já está pronta para o casamento, e então a funcionária atende o telefone e fala para Regina que uma mulher quer falar com ela, e disse que é uma coisa relacionada à sua família. Roberta fala que vai atender, e então pega o telefone, e Fina fala que quer falar com Regina, e Roberta fala que ela não pode atender porque está se preparando para se casar, e Fina fala que então é hoje que ela vai se casar com ele. Ela deixa claro para Roberta que não está para brincadeira, e que se ela não ajudar vai contar para Regina toda a verdade. E então manda ela encontrar no dia seguinte para dar seu dinheiro, e depois desliga. Regina pergunta quem era, e Roberta mente dizendo que era alguém querendo vender plano de vida, mas diz que não quer que ela perca tempo com isso agora. Renata chega e comenta que Regina está linda, e quer saber o que pode fazer por ela, e então Regina fala que já está tudo pronto, mas chama ela para ir ao escritório porque precisa entregar uma coisa. As duas vão, e Regina entrega uma caixa para Renata, dizendo que são as coisas de Fina, e pergunta se ela não vai abrir, mas Renata fala que vai esperar chegar na fazenda, porque sua infância não foi fácil e não quer ter lembranças nesse momento. Regina se desculpa dizendo que não queria causar tristeza nela, mas Renata fala para ela não se preocupar, e que aquele momento é de festa. E então Regina fala que então vai entregar uma foto do pai dela, e Renata pega e fala que ele era muito bonito, e Regina diz que é assim como ela. E enquanto isso, Constanza já está no quarto com Corina, e fala que ela pode ficar tranquila ali, e que não precisa sair para nada porque tem tudo o que precisa. E em seguida escuta a voz de Honório, e Corina agradece pelo que ela está fazendo, e garante que não vai deixar Amparo chorar em nenhum momento. Por outro lado, o mecânico fala para Aníbal e Augusto que a moto deles só vai ficar pronta daqui a uns 2 dias, porque as peças para ele trocar só chegaram agora. Então Augusto pergunta quanto vai custar, e o homem diz que não sabe, e chama Augusto para ir com ele fazer os cálculos. E nisso, Aníbal abre o capô da moto e pega uma mochila, e então coloca debaixo de seu casaco às pressas e depois sai. Na mansão, Regina e Gonçalo estão na sala juntamente com Roberta, e nisso Renata também se aproxima, e em seguida Inês e Isidro chegam com Honório e Constanza, e então eles se cumprimentam, e Isidro pergunta por Jerônimo, mas Regina explica que ele não pode ir, porque precisou resolver uns problemas na fazenda. Isidro fala que gostaria muito de conversar com ele, e Renata fala que ele terá outra oportunidade, e em seguida a campainha toca e Renata vai atender, e é Germano juntamente com sua esposa, e Renata se apresenta, e logo depois Roberta aparece e também cumprimenta a esposa dele, e Germano não disfarça o olhar para elas. Adriana e César chegam em seguida e cumprimentam Renata, e nisso Inês e Isidro resolvem se levantar, e vão na direção da funcionária da casa, e perguntam se ela realmente viu Fina, e ela diz que sim, e que Roberta deu um presente para ela, e então Isidro fala que se isso acontecer novamente, é para ela contar para eles, e ela garante que fará isso. E nesse meio tempo, Antônio leva Marina até a delegacia para ver Jerônimo, e ele pergunta o que ela está fazendo ali, porque deveria estar de repouso, e ela fala que estava muito preocupada, e Antônio explica que ela está ficando muito nervosa, e que poderia fazer mal a ela, então resolveu levá-la até lá. Jerônimo fala que aquele não é lugar para ela,
E Marina diz que nem para ele, porque todos estão muito preocupados. E Antônio comenta que Renata deve estar muito nervosa, mas Jerônimo fala que não contou para ela porque não queria estragar o casamento de Regina e Gonçalo. De volta à mansão, Matias chega com o juiz, e então todos se reúnem e Gonçalo agradece por eles estarem presentes, e Honório propõe um brinde para eles. E Gonçalo fala que está muito feliz por estar se casando com ela, porque a amou desde a primeira vez que a viu, e Regina fala que também está feliz, porque agora eles estão tornando público o amor deles. Na cadeia, Branca pergunta para Josefina se ela tem certeza que Roberta vai levar o dinheiro, e ela diz que sim, e então comenta que odeia estar naquele lugar, e que deveria estar lá fora para impedir o casamento de Gonçalo com Regina. Branca fala que eles estão só assinando um papel, mas Fina fala que isso torna ela a esposa oficial de Gonçalo. E que primeiro ela se casou com Roberto e agora com ele, e isso não deveria acontecer. De volta à mansão, o juiz chama Regina e em seguida Gonçalo para assinar os papéis, e então declara os dois marido e mulher, e então todos gritam para eles darem um beijo. Na Bonita, Priscila está trabalhando com Carlos, e dizendo que gosta muito de rir das coisas que ele fala, e nisso Matilde chega e comenta que o padre Severino já voltou, e que no dia seguinte eles podem ir até lá para ajeitar as coisas do casamento, e então Carlos fica feliz, e Matilde fala que ele precisa ligar para a sogra dela, e ele diz que quando tiver tudo certo vai avisar sim. Matilde fala para ele deixar tudo certo com a amiga dele, porque no dia seguinte eles terão que ficar resolvendo isso, e então sai. Carlos comenta que finalmente eles poderão se casar, e então Priscila pergunta se ele vai casar com Jerônimo preso, e ele diz que não acha que ele vai ficar lá por muito tempo, mas Priscila fala que essas coisas demoram, e que não seria legal ele se casar com um amigo preso. De volta à cadeia, Jerônimo fala que Marina não pode ficar muito tempo naquele lugar, e ela fala que precisava vê-lo, porque estava muito preocupada. E então Jerônimo comenta que a relação deles não foi como ela esperava, mas Marina fala que está agradecida, porque está carregando 2 filhos frutos do amor, e garante que vai amar ele para sempre. Na Bonita, Alison está na sala, quando Aníbal chega com Augusto e cumprimentam ela, que fala que estava com saudades dele, e Augusto fala que ela poderia pedir para Renata levá-la até a Cruz de Amor para vê-lo. Alison fala que Renata não está, e então eles perguntam aonde ela está, e a menina conta que ela foi ao casamento de seu pai. E Aníbal pergunta se Jerônimo também foi, mas Alison fala que não, e conta que ele está preso. De volta à mansão, Matias recebe Julieta, que vai cumprimentar Gonçalo e Regina, e então Germano se aproxima e pergunta quem é essa moça bonita, e quando Matias vai responder, César fala que ela é a namorada de Matias. Roberta fala que ele deve estar confundindo, porque a namorada de Matias é Adriana, mas César diz que isso não é verdade. Porém Roberta insiste dizendo que eles estavam comprometidos até ontem, e então Adriana chama César e Matias para conversar, e todos ficam paralisados. E enquanto isso, Corina está mexendo nos móveis da casa de Constanza, e então fica irritada com o choro de Amparo. E reclama que a menina não deixa ela fazer nada. De volta ao casamento, César está furioso querendo saber se Matias e Adriana o que está acontecendo. E nisso Constanza se aproxima pedindo para ele se acalmar porque está no casamento de seu irmão. Mas César continua com raiva. E em seguida Julieta chega e ele pede para ela dizer a verdade.
e então Adriana diz que sente muito, e César furioso manda todo mundo ir para o inferno e sai da casa. Roberta pergunta o que está acontecendo, e Germano diz que também está por fora, e então Gonçalo fala que César está com os dias contados. E Constanza completa dizendo que Matias e Julieta resolveram fingir ser namorados para Adriana se passar por namorada de César. E então a esposa de Germano fala que ainda existem pessoas com bom coração. Roberta pergunta por que todo mundo sabia e ela não, e então Regina fala que foi um descuido, e Gonçalo oferece uma desculpa para ela, e então Roberta fala que já deveria estar acostumada, porque eles sempre excluem ela das coisas da família, e então sai. E a esposa de Germano fala que o importante mesmo é saber como está esse rapaz que saiu de lá daquela forma, e eles dão razão a ela. Na rua, César tira a gravata e pensa que não entende o porquê eles mentiram para ele. E diz que achou que Adriana era a mulher mais perfeita que ele tinha conhecido, e que seria a esposa dele, e então sente muita dor de cabeça. Um tempo depois, Renata recebe seu celular da funcionária, porque está tocando, e então ela atende Augusto, que fala que ela deve estar muito chateada, e Renata diz que não, e pergunta o porquê, e Augusto fala por Jerônimo estar preso, mas Renata fala que isso não é verdade. Augusto fala que foi até a Bonita levar Aníbal, e Alisson disse que estavam todos nervosos porque Jerônimo está preso. E deixa Renata paralisada. E enquanto isso Jerônimo está pensando em várias coisas, e então pensa que Ezequiel pensava que Roberta e Augusto eram amantes. E então acha que talvez Augusto seja o responsável por muita coisa. Renata fala que Augusto deve estar se confundindo, mas ele diz que foi o que a menina disse. E Renata fala que faz até sentido, porque não está conseguindo falar com Jerônimo ao telefone. E na Bonita ninguém diz aonde ele está. E então Augusto diz que só falou porque estava preocupado com ela. E pergunta se Renata quer que ele mande um advogado, mas ela diz que se isso for verdade, eles já devem ter ajeitado isso. Augusto fala que está ali para o que ela precisar, e então Renata agradece e desliga, e então ele diz que vai tirar Jerônimo da vida dela custe o que custar, e Renata só terá olhos para ele. No escritório, Adriana fala com Benjamin ao telefone e conta tudo o que aconteceu. E então ele diz que talvez seja a hora do filho saber a verdade. E Adriana fica preocupada porque talvez ele possa ter passado mal, e Benjamin espera que não. E então eles desligam, e ele fica preocupado querendo saber aonde está seu filho. De volta à festa, Renata passa com uma taça de champanhe e coloca na mesa, e depois sobe para o quarto, e nisso Inês fica atenta, e então Honório e Constanza se despedem deles. E Honório pergunta se ela quer ir com ele levá-los ao aeroporto, mas Constanza diz que não, porque está cansada e quer dormir. Inês e Isidro também se despedem, e então ela pega a taça que estava com Renata e vai embora. No quarto, Renata fala ao telefone, e grita com Carlos perguntando se Jerônimo está preso, e ele pergunta como ela sabe, e Renata diz que não importa, e então ele diz que é verdade. Renata quer saber o que está acontecendo, e Carlos fala que ele vai precisar ficar 72 horas, mas depois deve ser liberado, e então Renata fala que quer seu marido livre, e que vai mover céus e terra caso isso não aconteça. Na sala, Gonçalo oferece desculpas a Germano e Rema. E eles falam que isso acontece nas melhores famílias, mas pede para eles não deixarem isso atrapalhar a lua de mel deles.
Germano pede para usar o telefone, e então vai na direção do escritório e encontra com Roberta, e fala que entendeu a situação dela, e que não é culpada. E então Roberta fala que eles não podem ficar conversando ali, e manda ele voltar para a sala. Roberta fica pensando que não entende o porquê ele ainda está casado, já que não ama sua esposa, e nisso eles estão se despedindo de Gonçalo e Regina. Eles vão embora, e Gonçalo fala que finalmente eles estão casados, e Regina comenta que está muito feliz, mas ao mesmo tempo triste pelo que aconteceu com César. E Gonçalo fala que agora tem certeza que a mentira não é uma boa opção, por mais que seja por uma boa causa. Em seguida, Renata chega e pede desculpas por atrapalhar eles, e conta que Jerônimo está preso, e então Regina fala para Gonçalo que é melhor eles não irem viajar, mas Renata pede para eles não fazerem isso, porque senão ela vai se sentir muito culpada, e então diz que só está chateada porque a mentira irrita ela, e Gonçalo diz que entende, mas pede para ela ligar caso precisem dele, e então ela garante que fará isso. No quarto, Roberta fala que pelo menos se vingou de Adriana e Matias, e pensa que precisa arrumar uma forma para se livrar de Josefina. Por outro lado, Inês fala para Isidro que com certeza Renata é a filha de Regina, e ele diz que precisa de provas, e Inês mostra a taça que trouxe da festa, e Isidro fala que foi uma boa ideia, mas não acha que dê certo, porque as digitais estão apagadas por estarem na bolsa. Inês fica triste, mas depois diz que eles terão uma forma de descobrir, e então Isidro diz que sim, e que com certeza Roberta está junto com Fina nessa, e estão com a ajuda de alguém com poder na cadeia. Enquanto isso, Renata está pensando em Jerônimo, e dizendo que não entende o porquê ele escondeu que está preso. E nisso ele também está pensando nela, e dizendo que está com muitas saudades, e Renata diz que custe o que custar vai tirar ele daquele lugar. Na Cruz de Amor, Augusto está ao telefone, quando Aníbal chega dizendo que vai dormir, e ele fala que gostaria de fazer uma proposta para ele, e Aníbal quer saber o que é. E então Augusto diz que sabe que ele vai embora em 2 dias, mas gostaria de conhecê-lo melhor, e por mais que saiba que não é seu pai, também não é um homem tão ruim quando dizem. Aníbal fala que vai pensar, e então sai do escritório, e nisso Augusto pensa que ter Aníbal ali é ótimo para ele saber o que está acontecendo na Bonita, porque Alisson pode contar tudo para ele, e então pensa que pode ganhar a confiança dele e se fingir de um bom santo. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.